Quem aí já saiu gritando o nome Jerônimo? Você sabe quem ele realmente foi? No Velho Oeste, existem histórias que soam como mentiras, mas são verdadeiras, desde eventos de marketing com colisões espetaculares de trens, até práticas de higiene bastante peculiares. Olá, viajantes da história! Hoje separamos 2 vídeos incríveis sobre fatos do Velho Oeste, que talvez você pense que sejam mentira, mas que foram verdades. Ficou curioso para conhecê-los? Então, já deixe seu super like e vamos começar! Ele correu em zigue-zague e ninguém o pegou. Ele usou métodos ousados para ir atrás de seus inimigos armados, muito valente e destemido. Isso antes mesmo de se tornar o líder dos Apaches. Estamos falando de Jerônimo. Soldados mexicanos massacraram a esposa e os filhos de Jerônimo. Então, ele jurou vingança contra os soldados. Certa noite, Jerônimo ouviu os espíritos da montanha dizendo-lhe: "Nunca morrerás em batalha, nem de espingarda. Eu guiarei suas flechas." Depois de ouvir essas palavras, um ar de coragem dobrada invadiu seu corpo. Mais tarde, em uma luta contra soldados mexicanos, Jerônimo se recusou a fazer chover flechas sobre os soldados armados de uma distância segura. Em vez disso, ele avançou contra os inimigos correndo em zigue-zague. Isso mesmo, correndo em zigue-zague, que ninguém te pega. Se você já correu assim, pode ter sido o Jerônimo, o expert nessa técnica que até hoje usamos nas nossas brincadeiras. Mas naquele momento era para que não pudessem atirar nele. Depois do zigue-zague, quando chegou perto o suficiente, Jerônimo foi atrás dos soldados com uma faca, pegou seus fuzis e correu de volta para seu companheiro Apache. O padrão se repetiu tantas vezes que os soldados mexicanos começaram a gritar "Jerônimo!" quando o Apache os atacou. Touro Sentado queria um autógrafo. Por quanto você pagaria por um autógrafo? Em 1884, depois de assistir a um espetáculo de tiros da artista Annie Oakley em Minnesota, o chefe Touro Sentado, líder dos Lakotas, indígenas norte-americanos, ficou tão impressionado que resolveu pagar pelo autógrafo. Depois de ver o show, o chefe enviou $65 para o quarto de hotel de Oakley, esperando por uma fotografia autografada da atiradora. Mas a Oakley rejeitou a oferta. Em vez disso, ela pediu ao chefe Touro Sentado para se encontrar com ela. Oakley, mais tarde, relembrou: "O velho ficou tão satisfeito comigo que insistiu em me batizar, e recebi o nome de Pequeno Tiro Certo", disse ela. Mais tarde, Touro Sentado e Annie Oakley trabalharam juntos como parte do show Wild West de Buffalo Bill. "Ele é um velho amigo querido, fiel, e tenho grande respeito e afeição por ele", escreveu Oakley. Estricnina e terebintina para cowboys. Alguém sabe o que é estricnina e terebintina? A estricnina é usada como veneno para ratos, por exemplo. A terebintina é muito utilizada em soluções de tintas para evitar fungos. Então, já podemos imaginar que as bebidas do Velho Oeste não eram para fracos. Cowboys, garimpeiros e mineiros não eram muito exigentes com suas bebidas alcoólicas. Em salões na Serra Nevada, era comum vender suco de tarântula, que continha estricnina. E a estricnina não era o único ingrediente prejudicial na bebida. O suco de tarântula também continha terebintina. O que aconteceu com os homens que pediram suco de tarântula? A estricnina deu-lhes uma explosão de energia, semelhante à resposta do corpo à metanfetamina. Mas à medida que os bebedores processavam a mistura, sua pele começava a rastejar como se as tarântulas estivessem subindo e descendo pelos braços. Essa sensação foi muitas vezes seguida por espasmos musculares e tétano, com o tempo, câncer e morte certa. Ela era imune à varíola. A varíola era uma doença grave no Velho Oeste, mas uma lenda do Velho Oeste sobreviveu à varíola e usou sua imunidade à doença para cuidar dos outros. Quando criança, Jane Calamidade teve varíola e mal sobreviveu. Anos mais tarde, um surto atingiu a pequena cidade de Deadwood. Embora ela não tivesse treinamento como enfermeira, Jane Calamidade cuidou de 8 mineiros doentes. Uma testemunha ocular chegou a declarar que Jane era um anjo perfeito enviado do céu quando qualquer um dos meninos estava doente. E Deadwood não era o melhor lugar para pegar varíola.
Pessoas doentes foram colocadas em quarentena em tendas sem acesso à água corrente. Em vez de abandonar os doentes, Jane tratou-os com erva e sal de Epsom, também conhecido como sulfato de magnésio. Ela até puxou uma arma para se certificar de que os homens tinham mantimentos e água. 5 dos pacientes de Jane sobreviveram e os médicos da cidade declararam que, sem a ajuda de Jane Calamidade, todos os 8 homens teriam morrido. Camelos para o Texas. Os amplos espaços abertos do acidente eram adequados para camelos, então o governo comprou 75 camelos do Oriente Médio. Os camelos trabalhavam em Camp Verde, onde faziam corridas de suprimentos para San Antônio. Mas, alguns anos depois, a Guerra Civil interrompeu o serviço dos camelos quando um funcionário do governo decidiu leiloar os animais. O novo proprietário enviou alguns camelos para Nevada e Califórnia. Outros camelos foram simplesmente libertados. A fuga de Billy the Kid. Procurado em 1881 por atirar em um xerife em Nebraska e outro homem em um salão de Novo México, fugindo de uma recompensa de $500 por sua cabeça, Billy acabou sendo preso e levado a julgamento. O juiz nem hesitou e considerou Billy culpado, dizendo que o fora da lei ficaria pendurado até que ele estivesse morto. Billy respondeu: "Você pode ir para o inferno." Já no dia de sua forca, Billy the Kid conseguiu uma fuga ousada. Em 28 de abril de 1881, ele pediu ao subdelegado que guardava sua cela que o levasse ao banheiro externo. Ao sair da cela, o bandido tirou as algemas, pegou a arma do subdelegado e acabou com ele. Sabendo que o xerife estaria atrás dele, Billy se escondeu no telhado do tribunal. Quando o xerife apareceu correndo, Billy gritou: "Olhe pra cima, meu velho, e veja o que você consegue." Então, ele atirou no xerife. Com sua fuga quase completa, Billy the Kid pegou um cavalo e pegou a estrada. Apresentação para a Rainha Vitória da Inglaterra. Buffalo Bill transformou o Velho Oeste em um espetáculo. E em 1887, Buffalo Bill levou o Velho Oeste em turnê, viajando até Londres para se apresentar no Jubileu da Rainha Vitória. Ele levou mais de 200 pessoas, mais de 180 cavalos e 18 búfalos, 10 alces, 5 novilhos do Texas, 4 burros e 2 veados. Uma vez na Grã-Bretanha, o show quase causou um incidente diplomático quando Anne Oakley estendeu a mão para apertar a mão do príncipe de Gales, mas o futuro rei Eduardo VII ficou tão encantado com o espetáculo que encorajou a Rainha Vitória a vir pessoalmente para vê-lo. Multidões de 30 mil pessoas compareceram às apresentações, ansiosas para ver o Velho Oeste de perto. Buffalo Bill era um showman com visão de futuro. Quando questionado se ele apoiava o direito de voto para as mulheres, Bill disse: "Coloque em letras grandes e pretas que Buffalo Bill favorece ao sufrágio feminino." Acrescentando: "Esses caras que tagarelam sobre as mulheres que ocupam seus lugares me fazem rir." O marketing envolvendo 2 trens. Hoje, quando falamos em ações publicitárias, a criatividade toma conta e logo propagandas incríveis surgem e não sabemos como escolher qual foi a mais impactante em nossas vidas. Falando de impacto, na década de 1890, William Crush teve uma ideia brilhante e ao mesmo tempo impactante. Ele trabalhava para uma ferrovia e queria entreter as pessoas dirigindo 2 locomotivas, uma contra a outra. Bem isso que você ouviu, uma contra a outra. Condado de McLennan, Texas, em 15 de setembro de 1896, seu plano se tornou realidade quando 40 mil espectadores foram assistir esse grande espetáculo. O jornal da época, Galveston Daily News, relatou: "Muitos estão espalhados pelas encostas ou agrupados em torno de lanchonetes, discutindo com ansiosa antecipação do emocionante evento que eles vieram de tão longe para ver." Os trens saíram às 17 horas, em seguida os condutores pularam por segurança e os motores correram um em direção ao outro, viajando a mais ou menos 80 km por hora. E então eles se chocaram. Um som de madeira rasgada e depois uma chuva de estilhaços, relatou uma testemunha. Houve apenas um rápido instante de silêncio e então, como se controlado por um único impulso, ambas as cadeiras explodiram simultaneamente e o ar estava cheio de mísseis voadores de ferro e aço, variando em tamanho de um selo postal, a meia roda motriz caindo indiscriminadamente sobre justos e injustos, ricos e pobres, grandes e pequenos. 2 pessoas morreram e muitos outros espectadores ficaram feridos quando os detritos voaram. Um fotógrafo que tirou fotos até perdeu um olho. Quanto ao organizador do evento,
a empresa ferroviária o demitiu, mas à medida que a publicidade do evento chegava às manchetes em todo o mundo, a empresa o recontratou. Acho que a campanha funcionou. Saúde dental era dente extraído. Não conheço uma pessoa que goste do sonzinho do motor da broca do dentista. Isso pelo menos não existia naquela época. Bem como as escovas de dentes, pasta de dente, fio dental e afins não estavam presentes no Velho Oeste. Quando um dente se tornava problemático, geralmente era puxado, ou, melhor dizendo, arrancando com toda a força. Nada parecido com um dentista moderno. As pessoas se voltavam para os barbeiros e até ferreiros, homens que tiravam o dente dolorido da boca usando ferramentas semelhantes a alicates. Acho que até aqui você deveria agradecer ao seu dentista na próxima vez que for visitá-lo, não? Porque naquela época não existia analgésicos. Então recorriam ao uísque, que nem sempre resolvia. Havia algumas opções para evitar uma extração, mas as pessoas geralmente não se preocupavam com a higiene bucal. Algumas paradas de diligências e estabelecimentos públicos, as pessoas usavam uma escova de dentes comunitária. Isso mesmo que você ouviu. E frequentemente limpavam as comidas de seus dentes usando facas. Agora eu fico imaginando como era usar uma escova comunitária. Tenso, hein? Como limpavam as espumas das cervejas? Você já ficou com nojo das escovas comunitárias? As toalhas nos bares também eram. Os bares do Velho Oeste não tinham banquinhos, mas geralmente tinham grades na parte inferior para se apoiar e para escardeiras. Ao longo da parte superior da barra pode ter havido uma cuspideira, um trilho adicional ou uma série de ganchos. Os ganchos foram projetados para conter toalhas que os homens usavam para limpar a boca do excesso de espuma de cerveja. Essas toalhas foram usadas por inúmeros clientes, contribuindo para a propagação de germes e doenças no processo. Como era feito o sabão? Frank Clifford, um homem também conhecido como John Meehan Wightman e John Francis Wallace, escreveram um livro de memórias sobre seu tempo no oeste americano. Clifford forneceu detalhes sobre a erva sabão que as mulheres mexicanas usavam para lavar os cabelos. A erva de sabonete era da planta da yucca e, segundo Clifford, ele teve o cabelo lavado com raiz de erva de sabonete. Muitas vezes o shampoo deixou os cabelos macios, limpos e brilhantes. Enquanto algumas pessoas usavam erva sabão, os colonos faziam sabão com gordura animal, algo que também transformavam em velas. O sabonete caseiro era duro e podia causar irritação na pele, mas não havia muita ênfase em fazê-lo de qualquer maneira. O odor corporal era considerado uma parte natural da vida. Da mesma forma, a crença de que muita limpeza abria os poros para germes e doenças dava às pessoas pouca motivação para tomar banho. Como dizia minha avó, a caatinga comia solta. O uísque também tinha muitos propósitos de desinfetante analgésico, mas também era usado para lavar o cabelo. Misturado com óleo de rícino e lavanda, o shampoo era enxaguado com água de chuva ou água com bórax. Depois de escovar ou pentear bem, as mulheres costumavam enrolar os cabelos usando lápis aquecidos. Tinha água limpa? Se em algumas partes do planeta já é difícil encontrar, a água era uma parte essencial da sobrevivência no Velho Oeste, mas encontrar água limpa nem sempre era fácil. Às vezes, as latrinas construídas pelas propriedades rurais contaminavam a água, algo que nem sempre era do conhecimento de indivíduos que usavam a água próxima. A água parada e suja atraía moscas e outros insetos que deixariam resíduos e excrementos enquanto pairavam sobre as poças. Outro problema ainda era coletar água da chuva em cisternas, água que estava limpa até que a poeira e outros contaminantes se misturassem. Quem chega primeiro bebe água limpa. Para preservar a água, as pessoas deveriam abster-se de lavar pratos e roupas ou usar a água do banho para esse fim. E para completar, frequentemente, famílias inteiras usavam a mesma banheira de água, uma ocorrência semanal se tivesse sorte. A casinha do cocô e xixi. As casas externas faziam parte da vida na fronteira, embora algumas pessoas simplesmente se aliviavam na floresta ou em qualquer moita por perto. Dependências ou casinhas foram construídas perto de casas e propriedades, no entanto, no interesse da conveniência e segurança. Um buraco seria cavado e uma estrutura de madeira erguida acima dele, igual no tempo da minha avó, e com certeza você já deve ter visto alguma. Uma vez que o buraco estava cheio, era simplesmente tapado e a estrutura de madeira era colocada sobre outro buraco, normalmente cavado nas proximidades. Bem prático por sinal,
uma mudança da casinha do cocô. A casinha não era um local com cheiro agradável e as pessoas costumavam tentar mascarar o odor com lixívia ou cal. Insetos eram comuns, claro, especialmente moscas e aranhas viúvas negras. Já imaginou tomar uma mordida no traseiro na hora do número 2? O papel higiênico não existia em sua forma mais moderna, então as pessoas usavam o que encontravam. Folhas, espigas de milho e grama eram comuns. Na guerra, qualquer coisa vai. As doenças corriam solta. Naquela época, a água era usada como multiuso. Em outras palavras, se usava e reutilizava em vários aspectos, e a higiene passava longe. Com isso, era comum que doenças surgissem em acampamentos e assentamentos em todo o oeste americano. A cólera foi particularmente prevalente, acabando com a vida de colonos e grupos nativos. Durante o século XIX, uma série de surtos de cólera entre os migrantes mórmons custou a vida de milhares, embora o número exato nunca seja conhecido. Encarada como um castigo de Deus e um teste de fé, pensamento dos mórmons na época, e bem comum nos dias atuais também por alguns cristãos para enfermidades atuais, a cólera foi uma das muitas doenças que dizimaram um grande número de nativos americanos. Os surtos da doença se espalharam das trilhas terrestres para as comunidades tribais e entre os nômades indígenas. Ainda assim, a cólera não ceifou tantos nativos quanto a varíola. Não ter doenças a todo momento era visto como uma bênção. Sarah Raymond Erdon observou: "Não há nenhuma doença no acampamento. É maravilhoso como estamos bem. Espero que continue assim." Em pelo menos 18 estados e territórios de 1873, no entanto, a boa saúde não durou. De acordo com o Dr. J.B. Van Velson, no território de Dakota, os imigrantes russos trouxeram a cólera para Yankton, a capital territorial. Como eram as camas para dormir? Nada melhor que uma caminha bem arrumada e com lençóis limpinhos para deitar e dormir tranquilo. Mas já pensou como eram as camas naqueles tempos? Nem todas as camas no oeste americano eram feitas de palha e feno, mas muitas eram. As roupas de cama não eram trocadas com frequência, lavadas, então raramente, assim levando à infestação de piolhos e outras criaturas. Os piolhos ou os esquilos de costura eram apenas um dos grupos problemáticos de insetos que poderiam tornar a vida no Velho Oeste higienicamente catastrófica. As moscas encontraram seu caminho para alimentos e dejetos humanos. Mosquitos se aglomeraram em edifícios mal isolados. Rose Bender, que visitou o oeste americano de 1883 a 1888, relembrou uma noite em que tentou dormir. Os insetos abundavam, então descansei um pouco. Pouquíssimas pessoas tinham telas nas janelas, então os insetos iam das casas para as dependências e voltavam, deixando restos do que quer que tivessem pego pelo caminho. Só de imaginar me dá arrepios. Nem acampando nos dias atuais é tão difícil dormir assim. E você, conhecia algumas dessas histórias incríveis sobre o Velho Oeste? Quais você mais gostou? Deixe seu comentário, ele é muito importante. Não esqueça de deixar o seu like, ajuda muito o canal e compartilhe com seu amigo. Até a próxima, fique em paz. Fique com Deus.